Dentro de componentes React, nós também podemos fazer uso de expressões. Expressões são trechos de códigos incluídos entre chaves dentro do JSX. E eles têm como objetivo permitir que nós façamos a inclusão de valores definidos em variáveis JavaScript dentro da marcação JSX, que vai ser utilizada para renderizar a árvore DOM dos componentes React que nós vamos estar implementando. Para exemplificar o uso de expressões, considerem o seguinte componente React. Observe que, a princípio, ele é um código de JSX. Nós fizemos uma definição de uma variável global fora da função que tem o nome de título, e nós criamos 3 variáveis locais dentro da função header, que são as variáveis desk, data e array, e arr, né? Cada uma delas tem uma definição de um tipo específico, sendo que algumas delas são de formato string, algumas são de formato objeto e algumas são de formato de vetores. Dentro do código JSX do nosso componente, nós podemos inserir os valores dessas variáveis utilizando expressões. As expressões elas são delimitadas por chaves dentro do nosso código JSX, de uma forma bastante parecida com mecanismos de templates que foram estudados em linguagens anteriores, principalmente na parte de back-end. Essas expressões elas servem para, a partir dos dados das variáveis, gerar uma representação que vai ser retornada, que vai ser inserida posteriormente dentro da marcação HTML. Nesse exemplo de código, eu trago para vocês o código do componente header e a forma como ele vai ser renderizado no navegador. Observem que o valor da variável título aparece dentro do H1, o valor da variável desk aparece no primeiro LI, utilizando a expressão fazendo referência ao nome da variável daquele escopo. O segundo LI ele vai apresentar o nome do objeto, de acordo seguindo também a definição do nome da variável dentro do JavaScript, e o terceiro LI ele vai apresentar a primeira posição do último do vetor definido para a variável arr. É importante observar que dentro das expressões dentro do JSX vocês podem fazer referência a códigos JavaScript. Nesse exemplo nós estamos fazendo referência especificamente a variáveis, e o valor das variáveis é definido como retorno da expressão e utilizado para renderizar o componente React. Nesse exemplo, observem que a primeira variável global, o valor dela é inserido dentro do H1, considerando a expressão, a variável desk considerando a expressão, data.nome e o array na primeira posição dele, seguindo a padronização do JavaScript. Dentro das expressões, nós podemos inserir diferentes tipos de código JavaScript. Por exemplo, nós podemos fazer chamadas a funções JavaScript. Nesse primeiro exemplo de componente, nós geramos um componente runDP, que ele gera um componente IP, e observem que ele tem uma expressão que faz uma chamada à função global math.random, que gera um número aleatório. Os componentes, eles também, na verdade, as expressões, elas também podem retornar componentes React ou vetores de componentes React. No segundo componente, que é o componente da função main, que vocês podem observar, nós utilizamos uma expressão que ela retorna um componente runDP, e nós também temos uma segunda expressão que ela retorna um vetor com 2 componentes runDP. A princípio, todas essas representações elas funcionariam retornando o conteúdo do componente runDP dentro desse componente main em todos esses 3 cenários, né? Com um componente só ou no vetor com 2 componentes. As expressões elas também podem ser feitas para alterar diretamente o objeto de estilo de um elemento dentro do JSX. No nosso terceiro componente, vocês podem observar que nós temos um componente style,
Esse componente style ele retorna um elemento parágrafo e observem que dentro desse elemento parágrafo nós temos uma definição do atributo style. O atributo style do CSS, considerando a API do DOM, vocês devem recordar que ele representa um objeto de cada uma das propriedades CSS que podem ser utilizadas na construção do estilo inline de elementos HTML. Nesse cenário especificamente, observem que nós temos o objeto, o const obj ali, que ele é um objeto JavaScript que ele contém duas propriedades que fazem referência justamente a propriedades do CSS pela API do DOM com valores específicos, alternando o layout desse componente, considerando seu background color e a propriedade transform dele. No primeiro componente nós fazemos então, é importante vocês entenderem que na expressão da primeira expressão nós podemos inserir chamadas de funções JavaScript, nós podemos retornar componentes React dentro de expressões ou vetores de componentes React, e nós também podemos fazer a definição de alterar objetos de estilo com expressões React, como apresentado no componente Style. O resultado da renderização de cada um desses componentes seria alguma coisa bastante parecida com a forma como eu estou apresentando com vocês, sendo que essa lista roxa ali basicamente é o último componente, o componente Style, que ele tem um rotate de 40 graus, então ele vai ficar meio na diagonal, e ele tem uma cor de fundo roxa, né? Com as expressões, nós também podemos implementar mecanismos que nós chamamos de renderização condicional. A renderização condicional é um mecanismo que dentro dos componentes do React permite nós alternarmos o que vai ser apresentado no código de acordo com valores de expressões. Por exemplo, nesse código de componente que nós trazemos para vocês, nós temos um componente comprimento. Observem que esse componente ele faz uso da estrutura de controle if-else do JavaScript para definir diferentes valores de mensagem. E cada um, dependendo do horário do dia, da forma como foi construído esse componente, vai ser apresentado uma mensagem de boas-vindas no componente. Esse é um exemplo de renderização condicional, pois ele faz referência ao uso da possibilidade de nós termos diferentes condições que determinam o desfecho do que vai ser apresentado dentro desse componente. Nesse exemplo, nós fazemos uso do if-else para fazer justamente a construção das condições que vão alterar o desfecho do que vai ser apresentado pelo componente. Existem outras formas de fazer renderização condicional com React. Nesse exemplo, nós temos um cenário de um componente mensagem que nós utilizamos renderização condicional para alternar o class name de um elemento dentro do JSX. Observe que nesse exemplo nós inserimos a expressão para alterar o class name do componente P e nós utilizamos dentro dessa expressão um código JavaScript que utiliza o operador ternário, definindo que se a hora for menor do que 12, a classe que vai ser atribuída para esse elemento P vai ser a classe manhã, se não, ele vai ser a classe tarde. Observando nesse código. E o último exemplo que eu trago para vocês é um exemplo de renderização condicional que ele faz uso de sobrecarga de operadores lógicos. Nesse cenário, nós inserimos uma expressão que faz uso, que tem a primeira parte da expressão, ela contempla uma expressão aritmética que vai retornar verdadeiro ou falso, uma expressão lógica, desculpa, que vai retornar verdadeiro ou falso. E se ela retornar verdadeiro, ela vai imprimir o componente mensagem. Se não, o componente mensagem não vai ser inserido dentro desse componente. Esse sendo o último exemplo de renderização condicional de componentes React. Dentro do React, nós também podemos utilizar expressões para fazer renderização de listas. Por exemplo,
nós dentro de um componente lista 1, nós podemos inserir uma variável lista que vai ser um vetor com 3 strings. Para imprimir cada um desses valores de string dentro do componente, nós poderíamos inserir múltiplos LIs, ou nós podemos utilizar esse vetor e fazer a renderização de listas para renderizar múltiplos elementos LI de forma dinâmica, de forma que, dependendo do tamanho desse elemento da variável lista, ele vai gerar um LI para cada um deles, sem necessariamente eu precisar fazer explicitamente essa chamada. O que é importante observar nesse cenário é que nós utilizamos a expressão para inserir uma função JavaScript. Essa função JavaScript, vocês devem observar que ele chamou lista.map, que é um recurso do JavaScript. O lista.map ele vai executar a função que eu passar como parâmetro para ela, para cada um dos elementos dentro da lista. E cada um desses elementos da lista, vocês devem observar que ele retorna um código JSX, que representaria como se ele fosse um componente React. Então, essencialmente, esse cenário de uso de expressões é um cenário que ele faz o retorno de múltiplos componentes que vão ser inseridos dentro do elemento L, dentro do JSX do nosso componente lista 1. O uso de renderização de listas ele também pode ser realizado utilizando listas com componentes complexos ou com outros objetos, fazendo uso das propriedades expandindo um pouco o exemplo anterior, né? Nesse exemplo nós temos uma lista com múltiplos objetos, com múltiplos valores inseridos dentro deles, e nós podemos utilizar a mesma estratégia para imprimir cada um desses valores dentro da lista. Nesse nosso terceiro exemplo, nós trazemos um cenário um pouquinho mais complexo, em que nós utilizamos a renderização de lista juntamente com a renderização condicional para construir um padrão de zebra ali na construção dos componentes de interface. Nós temos os nossos múltiplos objetos definidos dentro da nossa variável lista e nós utilizamos uma expressão com a função map para construir múltiplos elementos LI, sendo que os LIs que têm um índice par, eles vão ter uma cor de fundo cinza pela renderização condicional, conforme nós estamos executando. E, se não, ele não vai ter nenhuma cor de fundo específica, sendo um padrão transparente. E aí apresentando cada um dos valores dentro de um span, dentro desse elemento ali.